Ah, os ministérios do governo Lula que mexem com os ânimos, não só do governo, do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados. O Márcio Rocha está com a gente, atualiza como é que tá essa dança aí. Oi, Márcio, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Tarde. Pois é, depois que se reuniu com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, Daniela Carneiro, a ministra do Turismo, segue no cargo, ao menos por enquanto. A expectativa era que a reunião terminasse com a demissão da ministra, mas ela saiu desse encontro aí ainda no cargo e ainda vai participar de eventos como integrante do governo. Daqui a pouco, por exemplo, a qualquer momento começa uma audiência pública na Comissão de Turismo da Câmara, justamente para a Daniela falar sobre os projetos do governo para o setor, principalmente para a recuperação depois da fase mais aguda da pandemia da Covid-19. E na quinta-feira, ela também está convocada pelo presidente Lula para a reunião ministerial que está marcada no Palácio do Planalto. Para aumentar a base do governo no Congresso, o presidente discute a substituição nesse ministério e aí Daniela pode ser substituída pelo deputado federal Celso Sabino, do União Brasil. Ela também era filiada do partido até o mês passado, mas pediu a desfiliação. A ideia do governo é aumentar a representatividade do União Brasil e formar uma base ainda mais sólida, de olho na aprovação de propostas do governo dentro do Congresso. Atualmente, União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara, mas menos da metade dos parlamentares apoiam os projetos do atual governo. Apesar disso, o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho Carneiro, que é marido de Daniela Carneiro, tenta fazer com que Lula mude de ideia. Para ele, a tentativa de garantir votos dentro do Congresso não vai dar certo, já que o Ministério do Turismo não possui orçamento para atender os pedidos dos parlamentares, que buscam recursos para prefeitos aliados. O casal, lembrando, foi um dos principais apoiadores da candidatura de Lula no Rio de Janeiro e eles são vistos pelo Palácio do Planalto como cruciais para permitir o diálogo do presidente com os eleitores evangélicos. Celso Sabino, no entanto, é um grande aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre. Mas, no passado, Celso Sabino foi líder do governo Bolsonaro, o que desagrada boa parte do partido de Lula, o Partido dos Trabalhadores. Lira também pressiona por mais um cargo na esplanada dos ministérios e mira justamente no Ministério da Saúde. E aí, nesse caso, a negociação é para tirar a atual ministra Nízia Trindade, que pode ser substituída pelo deputado doutor Luizinho do Progressistas, mas Lula ainda resiste a essa ideia. Eu volto com vocês, um abraço. Valeu, Márcio, muito obrigado. Zaidan, o Congresso dá pitacos para a formação de ministério, para a divisão, isso aí não tem novidade nenhuma, mas o governo é relativamente recente e vários ministérios já viram pauta de mudança, mas muito, muito, muito baseado naquilo que pensa o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira. Essa não mudança do Ministério do Turismo, e ontem ele falou já dando qual é o nome que poderia permitir uma interlocução maior, como se o Lira tivesse objetivando um melhor desempenho do governo e não exatamente acondicionar os principais aliados. Isso tende a se resolver logo. Entendo que, ao que tudo indica, pelo menos, e pelo que o Márcio disse, é uma questão de tempo disso daí ser resolvido, apesar de todos os reveses que virão junto com a saída da Daniela, né? Olha, de quinta-feira deve ocorrer uma reunião ministerial e talvez ali haja uma decisão, né? Fica, não fica. O interessante é o próprio Lula dizer que o Ministério do Turismo não é lá motivo de reivindicações dos partidos, porque ele tem pouco orçamento, tem pouca grana. E eles não querem, eles querem ministérios com orçamento gigante, com visibilidade, né? O turismo dá visibilidade, mas tem pouco orçamento. Por que então a União Brasil quer esse ministério? Porque ela saiu do partido. A Daniela Carneiro saiu do partido, com o esposo dela, o Vaguinho, e aí União Brasil falou, não, o ministério é nosso, não é dela. Mas as coisas não são bem assim, porque, inclusive, na reunião de hoje, os dois estavam lá, não só a Daniela, mas também o Vaguinho. Porque numa região do Rio de Janeiro, noroeste do Rio e tal, onde o Bolsonaro tem muito voto,
e muita militância, não só voto, com muita militância, os dois fizeram campanha pelo Lula. Os filhos tiveram de mudar de escola, porque começou a haver até ameaça, eles próprios foram ameaçados e tal. Então, o Lula há de levar isso em consideração. Até que ponto é o que a gente vai saber, talvez na quinta-feira. Talvez ele diga, ela vai ficar e acabou. Porque se estamos em junho, se nesses meses de governo o Lula ou o Rui Costa, se alguém tiver chegado à conclusão que ela não tem competência para o cargo, então, vamos trocar. Ela não tem competência, não é a pessoa certa para esse ministério, não é? Independentemente de ter feito campanha e tal, mas isso não pode ser o critério decisivo. Tem de ter competência, saber trabalhar e tal. Se fosse esse o problema, perfeito, troca-se o ministro, não importa qual ministro. Pode ser o Haddad, pode ser o Rui Costa, pode ser o Flávio Dino, não importa a importância do ministro. Se não está bom, se não está fazendo o papel dele, se não está trabalhando direito, você vai trocar. Agora, trocar porque o partido exige é uma exposição pública, né, de como as coisas funcionam. Então o partido tem 3 ministérios no começo do governo Lula. Passado um tempo, ela sai, e por problemas localizados no Rio de Janeiro. Não é um problema com a direção geral e nacional do União Brasil. É com a direção no Rio de Janeiro. Sai do União Brasil, eles falam, bom, nós tínhamos 3 ministérios e queremos continuar com 3 ministérios. Então tira e coloca o Celso Sabino, né, o deputado. O Lira fala que legislativo e executivo não podem se misturar, cada um tem de cumprir sua função, enfim, aquela obviedade. Mas espera lá, por que então ele não defende uma medida que o Congresso poderia aprovar e que seria, me parece até de uma qualificação óbvia do processo político, que é o seguinte: o sujeito foi eleito, tem uma cadeira na Câmara ou no Senado, mesmo no Senado, que é voto majoritário. Foi para o Ministério, perde a cadeira. Ele não pode estar ao mesmo tempo no Executivo e no Legislativo. Amanhã você vai ser exonerado, você vai lá, vota, porque eu preciso do seu voto, aí você volta depois para o Ministério. Você retorna ao cargo de ministro. Não dá. E fica essa pressão. Eu quero um ministério, eu quero uma... Escuta, o que eu tenho aqui, não, isso aí não me serve. Eu quero um ministério com visibilidade e grana, muita grana, orçamento. E não estamos nem falando aqui de corrupção, nada disso. É dinheiro para gastar e aparecer. É uma campanha que o sujeito faz durante 4 anos, né, inaugurando obra, etc. Então é um problema sério. Se ele considerar a competência da ministra e chegar à conclusão que ela não faz um bom trabalho, troca, mas por isso. Agora, se for porque a União Brasil exige, era hora de dizer não. Até aí sim, levando em consideração que eles foram aliados de primeira hora num ambiente hostil, difícil. Foram apoiadores. Então agora seria a hora de, considerando que ela é competente, essa consideração que o Lula tem de fazer, o Rui Costa tem de fazer, é competente, vai ficar. Não é competente, não vai ficar, mas por isso, por não ser competente. Não porque a União Brasil quer. Senão esse jogo só vai crescer, não é? Agora é o seguinte, tem aquela votação importante, agora nós queremos isso, queremos aquilo. Não tem jeito de governar desse jeito. Até porque a União Brasil não teve em nenhum momento que foi dito pelas lideranças do partido que a troca do ministério vai garantir o apoio em todas as pautas, né, Zaidan? Em nenhum momento ouvi isso. A União Brasil é um saco de gatos, né? Ele é uma união conveniente de 2 partidos que não tem história comum, não tem líderes com berço político comum e, de repente, o DEM, que é lá a geração atual do PFL, etc. O DEM e o PSL. Arena, PDS, PFL, exato, né? PFL, PDS, a Arena, uma parte da Arena, né? Parte. Quando ela se divide, né? No final do regime militar, uma parte faz ali o PDS. E aí você tem essa história do PSL, que era o partido do Bolsonaro, deixou de ser, mas não por divergência política e tal. Questões pessoais, inclusive do Bivar, né? Uhum.
Então o negócio sabe, não há nada que os une ali, algo orgânico, ou programático, ou ideológico. É uma conveniência. Então, como é que você vai controlar a votação de um partido? Não é?